Boa noite a todos. Estamos aqui com o nosso deputado Reginaldo Veras, do PV Distrito Federal. Hoje nós vamos falar sobre os supersalários públicos. O governo federal ele está avaliando enviar uma nova proposta para o fim dos supersalários dos servidores públicos. E ele entende que é necessário haver uma revisão de gastos desse Estado. Hoje o deputado ele está entre os melhores do quadro do ranking dos políticos. Ele será premiado por nós na semana que vem e agraciado com o Prêmio de Excelência Parlamentar. E muito obrigado pela sua presença hoje aqui, deputado. Nós te agradecemos demais. Eu é quem agradeço a possibilidade de estar sempre debatendo aí com os cidadãos brasileiros, ainda mais referente a esse tema tão importante, num momento em que todo o país e a Câmara dos Deputados do Congresso Nacional está inserido num debate a respeito de ajuste fiscal. Com certeza. Então, deputado, vamos começar o nosso debate. Bom, o conceito de super salário hoje ele está frequentemente relacionado aos servidores que ganham acima, né, do teto constitucional hoje, que é de R$ 42.000 mensais. No entanto, há casos em que servidores em cargos comissionados, juízes, promotores, membros de tribunais, eles ultrapassam esse nível, né, esse salário. E aí, o senhor, quando era deputado distrital aqui na nossa Câmara Legislativa do Distrito Federal, o senhor se manifestou favoravelmente aos supersalários das estatais. Então, o senhor poderia nos explicar do porquê que o senhor se manifestou favoravelmente ao tema? E a gente viu que não foram muitos que se manifestaram. Olha, veja bem, lá para os idos de 2017, eu estava deputado distrital, presidente da CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, na Câmara Legislativa do Distrito Federal, e a gente já vinha fazendo uma pesquisa referente a salários que extrapolavam o teto constitucional, principalmente aqui nas empresas públicas do Distrito Federal. E aí, a partir dessa pesquisa, desse trabalho, veio à tona na imprensa do Distrito Federal 2 contra-cheques, um da CSEB, a Companhia Energética aqui de Brasília, e outro da TerraCap, a companhia que administra as terras do DF, da União aqui no DF, cujos contra-cheques apareciam com salários superiores a R$ 130.000 naquele contexto. Muito acima do teto, que naquela época era mais ou menos R$ 36.000. Hoje a gente vê aí os 42. E aquilo ganhou mídia, chamou muita atenção, e o governo do Distrito Federal estava passando também, na época era o governador Hollenberg, estava passando por um período de ajuste fiscal. Então, fruto de uma pressão midiática, fruto desse trabalho que a gente já fazia na Câmara Legislativa, o governo do DF, usando sua prerrogativa, encaminhou para a Câmara Legislativa um apelo, uma proposta de emenda à lei orgânica, né, equivalente à nossa Constituição aqui no Distrito Federal, onde estabelecia para as empresas públicas o teto constitucional já previsto no artigo 37 da Constituição. Eu fui o relator dessa matéria na CCJ, consegui chamar a população para esse debate e, depois de muita dificuldade, essa matéria acabou sendo aprovada em 2 turnos, mas o Supremo Tribunal Federal tinha um entendimento de que, para as empresas públicas, esse teto constitucional não se aplicava. Não daquela forma que a gente tinha feito aqui no Distrito Federal. E acabou que essa emenda à lei orgânica acabou sendo considerada inconstitucional. E, infelizmente, esse debate que chamou tanta atenção da população do Distrito Federal se encerrou com aquela avaliação dos tribunais superiores. A gente vê assim hoje o impacto, né, financeiro que os super salários trazem dentro dos gastos públicos, né, e assim se tornar de forma mais equitativa, né? Essa é a intenção do fim dos super salários. Nós entendemos que os super salários eles acarretam um certo prejuízo e um inchaço e fica desigual em relação ao mercado privado. Eu creio que foi por isso que o senhor também convocou a população aqui do Distrito Federal para debater sobre o tema. Exatamente isso. Assim, é uma temática que tem que envolver toda a sociedade brasileira, senão fica parecendo uma briga de poderes republicanos. Não é o poder legislativo tentando fazer regulamentação salarial do judiciário, do Ministério Público, que, em geral, é onde aparece com maior intensidade esses grandes salários. Então, ao chamar a população brasileira para o debate, torna-se um debate de Estado, torna-se um debate de política pública
dentro daquilo que é melhor para a sociedade brasileira, que é fazer economia, evitar supersalários e fazer uma distribuição mais equitativa dos rendimentos dos servidores públicos, que, em geral, a maior parte dos servidores públicos do Brasil ganham menos que R$ 5.000. Com certeza. E aí a gente falando de trazer essa equidade, né? A gente vê que o governo federal está estudando o envio de uma nova medida, né, para o Congresso Nacional. A gente tem a PEC 32, que trata da reforma administrativa, mas o governo entende que não é o modelo ou o texto certo para ser aprovado. O senhor entende que seria necessário um envio de novo projeto ou é possível aprová-lo da forma como está, com alguma emenda? Olha, veja bem, já rola lá o PL 2721 de 2021. Nós temos a PEC 32 de 2020. O deputado Boulos acabou de protocolar outro projeto que chove no molhado, trata da mesma temática. O deputado Kim Kataguiri está recolhendo assinaturas para também uma PEC. Então, tem muita gente e muita proposta relacionada a esse tema. Agora, eu entendo que nenhuma delas contempla o que nós precisamos nesse momento, que é deixar de forma clara e transparente, absolutamente clara e transparente, que o teto é X e que não se pode agregar absolutamente nada mais àquele teto de forma disfarçada. Para tanto, eu entendo que nesse momento fica mais interessante o governo mandar uma proposta mais enxuta, uma proposta clara, uma proposta transparente, para que ela seja avaliada com mais precisão, sem aquele monte de emenda que já foi agregado aos projetos anteriores. Só que, para que a galera tenha uma ideia, a PEC 32 de 2020, ela já tem 75 emendas agregadas a ela. Ou seja, toda aquela proposta original já foi desvirtuada. E foi desvirtuada porque cada um quer atender os interesses de sua categoria. Aqueles que fazem o lobby lá na Câmara, está ali pressionando os deputados para apresentarem propostas. Então, fruto de toda essa miscelânea de projetos e de interesses, nesse contexto em que o país passa por uma batalha por um ajuste fiscal, é uma exigência do tal do mercado, esse ser macroestrutural e invisível que ninguém sabe o que é, mas que exige que se faça um ajuste fiscal. Seria mais interessante o governo encaminhar uma nova proposta, já com todas essas emendas, já com todas essas variáveis, para que seja um texto claro, transparente, que evite os chamados penduricalhos, e aí sim nós teríamos mais possibilidade de aprovar no Congresso Nacional. Quando eu falo que o texto tem que ser claro, tem que ser transparente, é especificar, é detalhar. Não pode ter, você vai ter salário, você vai ter vencimento. Não pode acrescentar adicionais fora do teto, não pode acrescentar gratificação, não pode acrescentar auxílio moradia, não pode acrescentar auxílio saúde, não pode acrescentar esse monte de auxílio que os diversos órgãos, judiciário, executivo e legislativo, inventam para que fique fora da análise do teto, e com isso você burla a legislação, e esse agregado, esse somatório de penduricalhos é que faz com que os super salários apareçam. E é que a gente viu, não sei se acho que a população não deve ter acompanhado, mas essa semana o STJ, junto com o TST, decidiram pela volta do quinquênio, né, da atividade judiciária a cada 5 anos. E aí, aumentando mais o salário deles. E aí a gente tem a PEC, né, que também está tramitando, está parada no Senado Federal. E aí eu puxei esse gancho do penduricalho do quinquênio, porque o tema é super salários. Aí o Rodrigo Pacheco também deixou claro que ela viria só para ser aprovada se fosse condicionada ao fim dos super salários. Então, assim, o tema dos super salários, eu acho que isso é um tema que está mais que pronto para que a Câmara e assim o Congresso, de forma geral, votem. Acho que é um pedido acho que não só dos deputados, mas também da população, de forma geral. Exatamente, olha só. Por que é importante que a população brasileira participe desse debate? Primeiro, que o grande afetado é ela, é a população brasileira que paga os salários de todos nós, servidores públicos, seja aí dos poderes republicanos, seja do executivo tradicional. Eu sou professor da rede pública do Distrito Federal. Eu estou deputado, mas eu sou professor. E é o imposto de todo mundo que paga o meu salário como professor, ou seja, como parlamentar. Isso é esse imposto que paga o salário dos juízes. Então, quando a população brasileira vai escolher seus representantes, se ela acha isso importante, o
primeiro compromisso que ela tem que fazer é o seguinte: a primeira pergunta que ela tem que fazer é a seguinte: qual é a sua disposição em combater supersalários? Qual é a sua disposição em combater privilégios, em combater regalias? Isso já foi uma temática muito importante há cerca de 8 anos, mas hoje a população brasileira parece que ou lavou as mãos ou se acostumou com isso. Ah, não vai mudar nada mesmo, então vamos deixar assim. E é exatamente isso, aqueles que ganham super salário, é exatamente isso que eles querem, que a população entenda isso como algo natural, como algo que não vai mudar, porque aí a galera vai criando legislações, subterfúgios, para que se mantenham esses salários muito acima da média nacional. Com certeza. E aí a gente fala, né, que tá propondo fazer esse corte de gastos, estão pensando em colocar esse projeto de lei do corte dos supersalários. E aí, assim, como o supersalário no serviço público influenciam na distribuição de recursos em áreas essenciais como saúde, educação e segurança? O senhor acredita que os supersalários têm uma relação direta com o aumento de carga tributária ou com o endividamento do governo? Olha só, primeiro que simbolicamente já causa um estranhamento absurdo para uma população que ganha um salário mínimo irrisório, entender que tem servidor ganhando acima de 100 mil reais. Mas vamos trabalhar com dados mais concretos. Qual é o impacto econômico disso, só para a gente ter uma ideia? Segundo um estudo do Publica.org, uma organização que busca transparência, esse estudo baseado nos dados da Transparência Brasil, eles calcularam que entre 2018 e 2024 agora, só no Poder Judiciário e no Ministério Público, preste atenção, só no Poder Judiciário e no Ministério Público, de 2018 a 2024, ou seja, em apenas 6 anos, os supersalários representaram um custo adicional de 20 bilhões de reais. 20 bilhões de reais. Para que quem está aqui acompanhando a nossa live possa fazer uma comparação, um CEPI, uma creche, essa crechezinha padrão que o FNDE constrói Brasil afora, um CEPI custa 4 milhões para eu construir. Então façam aí nas suas casas o cálculo de 80 bilhões dividido por 4 milhões, que a gente vai entender quantas creches seriam construídas se esse recurso fosse economizado. Então é um impacto muito grande. E aí você veja só, 72% desse valor de super salário geralmente vem disfarçado, como eu já havia dito antes, os chamados penduricários. Ou é licença prêmio, como os quinquênios aí que eles adotaram agora, ou auxílio saúde, ou auxílio alimentação, essa coisa toda. Juiz recebe auxílio creche, enquanto que boa parte da população brasileira sequer creche tem acesso. Então, é isso. O impacto é muito grande, além de ter essa questão da simbologia de que, se o juiz ganha tanto, tudo que é servidor vai querer ganhar mais, e está sempre gente querendo almejar mecanismos para aumentar os seus salários. Mas o importante é isso, é que esse dado de 20 bi em 6 anos mostra como o impacto é grande e como esse dinheiro poderia ser melhor utilizado em setores mais essenciais para a população. A gente vê o impacto mesmo E é o que você falou. O juiz ganha mais, e o servidor também vai querer ganhar mais, e todo mundo vai querendo ganhar mais. E assim, você vê que, pô, o salário de juiz, acho que o salário de juiz hoje é uns 40, acho que bate o teto, não sei se Bate o chega, teto. bate o teto. Mas, para que, assim, eu acho, né, inviável, um auxílio creche, como assim, 40 mil ele não é o suficiente para pagar uma creche, assim, e ver que esses 20 bilhões, como o senhor falou, cara, olha o tanto de creche, olha o tanto de dinheiro que a gente poderia investir em determinadas áreas, a gente vê que o Brasil tem carência de determinadas áreas. Hoje mesmo, acho que foi hoje ou ontem, o Haddad falou que parte das emendas agora vão ser para a saúde. Então, por que não corta esses penduricalhos e pega esse tanto de dinheiro e investe em uma área, sabe? E assim, acho que o setor dos super salários, eles estão mais que na hora de serem combatidos, e principalmente essa questão dos penduricalhos, que para mim é muito desigual na questão da saúde da população. Daí a importância de que o texto que vier, ele tem que vir com um texto claro e transparente para que não haja espaço para que depois a galera vá fazendo remendos. Ah, não, o teto se aplica ao meu vencimento, o teto se aplica ao meu salário, mas não se aplica à minha gratificação, não se aplica ao meu auxílio. Então vai se criando uma série de auxílios para deturpar o conceito de teto.
É isso que a gente tem que fazer. Por isso que é importante que o governo mande um novo texto, no meu entender, já que esses textos que tramitam na Câmara, a exemplo que tramitam no Congresso, a exemplo da PEC 32, eles já aparecem com uma série de vícios sistêmicos que, mesmo que aprovado, não vai ter o impacto que a gente acha necessário, que é o de realmente cortar e fazer a economia dos gastos. E a gente vê, a gente presenciou assim, eu pelo menos eu vejo o quanto esse tema dos super salários ele tem afetado os próprios servidores. Ele já tem se mobilizado junto com o lobby deles, com o sindicato. Ah, não, a questão da minha gratificação, do meu vencimento. E assim, a gente vê também o quão forte, né, tem essa questão do lobby deles por trás da regulamentação dessa lei. Olha, o Congresso, a Câmara dos Deputados é a casa do povo. Lá todo mundo se faz representar. Eu digo assim, eu falo assim de forma até chula e de forma brincando, literalmente a Câmara dos Deputados é a casa do povo. Você tem o professor, você tem o médico, você tem o polícia, você tem o estelionatário, você tem o banco, tem gente de toda a natureza lá, isso eu te garanto. E cada um vai fazer lobby com aquele que o representa para defender os seus interesses. Aí é que está o barato. Quando eu elejo alguém, eu, cidadão, eu vou dizer, esse camarada, eu estou elegendo para ele defender os interesses da minha categoria, é bom. É bom, é claro que cada categoria, cada grupo tem que ter o seu representante. Mas, acima de tudo, tem que ter o pensamento de que ele tem que defender os interesses da coletividade. O interesse da coletividade vai estar acima desses interesses pessoais, dos interesses corporativistas. Então, tudo isso, toda mudança vai passar pela mudança de consciência do eleitor. Eu vou votar em quem vai fazer o bem para o Brasil, ou porque ele é apoiado pelo João, ou porque ele é apoiado pelo Chico. Tem gente falando, não me interessa o que o deputado ou o senador vai fazer. Eu voto nele porque ele é apoiado pelo Chico. E dane-se o que ele pensa a respeito das diversas temáticas que envolvem a sociedade brasileira. Muito bem, deputado. E assim, o senhor acredita que é possível adotar um modelo de salário mais equilibrado e justo no serviço público, sem comprometer a qualidade dos serviços prestados? E olha que assim, a gente vê também que a população critica, né, os serviços públicos da forma como eles são prestados. E se sim, quais medidas podem ser adotadas para garantir esses salários mais compatíveis com a realidade econômica do país e das necessidades da população? Olha, primeiro que a gente tem que entender o seguinte: se o camarada quer enricar, se ele quer ganhar dinheiro, ele que vai investir na iniciativa privada. Serviço público não é lugar de você enricar. Serviço público é lugar de você ter um salário digno, correspondente à prestação do bom serviço que você presta à população. Você é um servidor do público, você está prestando um serviço ao público. E é claro que todo mundo quer ter um salário compatível, que lhe garanta uma alimentação, uma moradia de qualidade, um transporte de qualidade, um lazer de qualidade. Agora, daí a querer enriquecer no serviço público, não tem espaço para isso. Portanto, não cabe um super salário, porque super salário já está acima dessa condição de dignidade, está acima dessa condição de um salário que te faça subsistir, que te faça viver com dignidade, de moradia, transporte, lazer, educação. Fora isso, garantiu essa dignidade da existência do ser humano, essa dignidade do servidor, fora isso, é extra. E esse extra exagerado é que não pode existir. Tá entendendo? Então é possível a gente fazer? Sim. Então, primeiro, eu vou entrar no serviço público, beleza, mas lá eu não vou enricar. Se eu quiser enricar, eu tenho que ir para a iniciativa privada, porque lá não tem teto. Então, para fazer isso, é possível a gente fazer? É. Primeiro passo: a sociedade brasileira ter consciência de quem ela está votando. Eu estou votando numa pessoa comprometida com o serviço público, com os interesses da coletividade? Segundo, quando se construir uma regra, quando se construir um texto, tem que ser um texto absolutamente claro e transparente, para que não haja brechas, para que depois agregue-se esses penduricalhos. Esse é o problema do artigo 37 da Constituição de 1998, que ele era um texto que cabia interpretações, e aí as diversas categorias servidores foram recorrendo ao judiciário para garantir penduricários que foram criados. Então, consciência de quem você está escolhendo, regra clara do texto e, acima de tudo, transparência dos dados. Transparência
de tudo aquilo que é penduricalho, para que o cidadão, para que eu, você, para que os órgãos de controle, para que a sociedade civil possa saber onde é que está, de onde é que vem esse extra. Porque o salário não é de 100 mil, é o auxílio isso, é o auxílio aquilo. E a sociedade vai entender, uai, por que determinadas categorias, juiz, o MP, o deputado, seja lá quem for, tem um monte de auxílio e eu não tenho. Então lá, consciência na hora de escolher os seus representantes, lei com clareza, com transparência e acesso fácil aos dados para que o cidadão possa pesquisar, fiscalizar e cobrar mudança. Com certeza, deputado. Isso aí faz totalmente diferença. Eu falo até que a gente precisaria nas nossas escolas também, o senhor como professor, é de uma educação cívica de processo legislativo para saber como escolhermos melhor os nossos representantes. Eu entendo, igual você falou, que a gente vai escolher quem vai representar nossos direitos, mas às vezes você só vai votar no. Ele é amigo do Chiquinho, amigo do João, e não sei o que, e vai fazendo isso. E aí a questão os super salários já se mostrou sendo grandes impactantes na nossa dívida pública. Então, assim, acho também, eu acho que o Brasil já passou da hora da gente ter uma readequalização na questão dos super salários. E é o que, como o senhor falou, quer enricar, vai para o serviço privado. O serviço público você está lá para prestar um serviço para a população. É exatamente isso, exatamente. Eu toda a vida trabalhei paralelamente, ali sempre que a legislação permitia no serviço público e no serviço privado, porque entendia que o serviço público ele me dava algo que o serviço privado não dá, a estabilidade, a segurança. Então, no serviço público, eu não estou atrás da remuneração gigantesca. Eu estou atrás de outros mecanismos que tornam o serviço público atrativo, principalmente a estabilidade. Quem quer dinheiro não busca estabilidade, vai buscar toda a competitividade que existe na iniciativa privada. E assim, a gente vê que tem muitos entrando no serviço público, e principalmente para esses altos cargos, pelas as regalias, né, que eles possuem. Então, a gente está falando aí de salários de 100, não sei quantos mil aí, tem juiz aí que já chegou a bater 200, 300 mil aí, por conta de auxílio e tudo mais. E aí, quando vai comparar com o salário mínimo da população, que não tem metade das regalias deles, e aí vem o juiz falar que o salário dele não é o suficiente para viver no país. Pô, pelo amor de Deus, né? Assim, fica complicado. E assim, é importante que todo servidor público receba bem. O que eu falo bem é que garanta a sua dignidade. Garantindo a sua dignidade com consciência, ele não vai precisar se corromper, ele fica menos vulnerável às ofertas corruptivas que eventualmente aparecem para o servidor. Tem que ser bem remunerado para ficar alheio a isso. Agora, tem que ter, acima de tudo, consciência. Meu lugar aqui é servir ao público, não é enriquecer. Com certeza, deputado. Bom, como eu sei que a vida de parlamentar ela é muito corrida, bom, eu agradeço de verdade pela sua presença, pelo seu trabalho na Câmara. De verdade, o senhor tem desempenhado um papel fundamental para o nosso estado, que é da Distrito Federal aqui, como parlamentar. Então, assim, te aguardamos também na semana que vem, na cerimônia do dia 4, para o senhor ser agraciado com o nosso prêmio de excelência parlamentar. Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui presente e debater sobre um tema muito importante, que é esse dos super salários. Eu agradeço o convite, estou sempre aqui disposto a debater, a dialogar aí com os que acompanham o ranking dos políticos, os nossos cidadãos, e já estou aqui aí estudando, porque acaba de chegar, o governo federal anunciou um pacote de ajuste fiscal, e nesse pacote de ajuste fiscal, o governo, a fim de economizar, está querendo mudar a forma de cálculo do Fundo Constitucional do Distrito Federal. Fundo Constitucional esse garantido com muita luta pela população do Distrito Federal, já que nós somos a capital, o país tem que custear os nossos custos, né, como capital federal. A gente tem aqui as embaixadas, os poderes republicanos, e é natural que a União tenha que bancar isso. E esse orçamento do Fundo Constitucional hoje é essencial para a sobrevivência do Distrito Federal, principalmente para custear as forças de segurança e subsidiariamente a educação e a saúde. Com essa proposta que chega ao Congresso, pelos nossos cálculos, o DF perde alguns bilhões nos próximos anos e a gente entra agora novamente numa luta ferrenha para impedir que esse texto passe. E veja, eu, né, sou da base do governo Lula, sempre que eu entendo as propostas como interessantes do governo Lula, a gente apoia, mas
contrariamente a outros que se cegam em relação a determinados governantes. Comigo, não. Quando a proposta é ruim, quando ela afeta os interesses do Estado que eu represento, o Distrito Federal, aí a nossa crítica é severa. Então, vamos lutar aqui para que essa proposta de alteração dos cálculos do Fundo Constitucional não venha a que a gente mantenha o que existe hoje, para a gente manter o fundo, o recurso do DF e garantir a oferta dos nossos serviços. Não quero saber se é o governo que eu apoio. Se a proposta é ruim, vai ter minha crítica e eu vou lutar para que ela não seja aprovada. E eu acho que é assim que a gente tem que fazer política, com seriedade, com autonomia e votando naquilo que julga ser correto. E é isso, deputado. Eu estou vendo aqui ó, os comentários. É isso, independente de quem você apoia, é ser coerente. Então, proposta ruim. E eu agora, como eu moro aqui no Distrito Federal e assim, tendo um parlamentar que representa os meus direitos, a questão do meu estado, como não agradecer por ter um parlamentar que esteja sendo coerente e trazendo, né, benefícios, no caso, se importando com o nosso estado. Então, isso é muito importante. Assim, nós do ranking temos pessoas, seguidores de vários estados. Então, assim, fica até um recado à população entender os parlamentares que eles estão elegendo. E aí ver se eles estão realmente condizendo com aquilo que eles elegeram. E da próxima vez ter uma consciência melhor na hora de votar. É isso aí. Consciência e escolher aqueles que estão mais interessados na coletividade, menos no indivíduo, menos nas corporações. Então, é isso. Pessoal, muito obrigado por todos aqueles que assistiram ao Ranking dos Políticos e a live com o nosso deputado Reginaldo Veras. Continue nos acompanhando nas redes do Ranking dos Políticos e acompanhe também o trabalho do deputado Reginaldo Veras nas mídias dele. Por favor, deputado, se você quiser passar suas mídias, fique à vontade. Tudo é Reginaldo Veras. Procurou Reginaldo Veras, vai aparecer lá. Perfeito, então. Gente, muito obrigado. Tenha uma boa noite. Deputado, tenha uma boa noite. Grande abraço, boa noite a todos.